Gente, vamos trazer mais, então, trechos dessa entrevista, porque o ex-presidente Lula falou sobre como pretende resolver, então, os problemas econômicos do nosso país. Vamos ver, e aí, na sequência, quem chega no nosso time de analistas é o Fernando Nakagawa. Olha, para a gente consertar o Brasil agora, eu digo que tem 3 ingredientes. Como você gosta de discutir economia, nós vamos dizer que é o seguinte... Não, eu nem gosto muito, mas primeiro tem uma coisa-chave que é o seguinte, credibilidade. O cidadão que está presidindo o país tem que ter credibilidade para que, quando ele falar, as pessoas entendam que ali tem seriedade. A segunda coisa é que você tem que garantir a estabilidade. As pessoas têm que ter estabilidade e tem que ter garantia jurídica. E a terceira coisa é previsibilidade, ou seja, a economia não existe mágica. Não tem como você anunciar mágica na economia. A economia é um processo em construção que você vai ganhando espaço. Hoje nós temos uma crise mundial, a economia está crescendo menos, está muito mais estagnada, o Brasil cresce muito pouco e o fato do Brasil crescer muito pouco e o presidente fazer muita dívida vai ser um problema. Eu sei que é um problema, mas é esse problema que eu quero resolver, porque eu quero provar que é possível outra vez a gente garantir que as pessoas mais humildes vivem bem e que a economia do brasileiro cresça. E para isso nós temos que fazer investimento. Oi, Naka, boa noite, querido. Mora. Que bom que você está aqui. Aí, quando a gente acabou de ouvir, então, parte dessa resposta, foi mais o conceito geral dado ali, né, pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, na miúda, quando o William foi mais específico, e aí o presidente também foi obrigado a ser, ele prometeu, fiz 3 observações, fique à vontade em aumentar ou não essa lista. Ele prometeu aumento real do salário mínimo, custo, voltar, a frase dele, vai voltar a dar bastante crédito para a população brasileira e negou que vai rever privatizações. Eu, na ala economia, puxei esse tripé, Naka. São 3 pontos super importantes e interessantes, porque, de fato, o ex-presidente Lula avança ao dar detalhes sobre o que pensa, de fato, sobre esses 3 temas. Aí chama atenção sobre alguns aspectos. Aumentar o salário mínimo acima da inflação, como promete o ex-presidente, candidato Lula, tem um baita custo. Então, a cada R$1, o Tesouro Nacional calcula em 365 milhões de reais por ano em gastos públicos. De onde vai se tirar esse dinheiro? Obviamente, o ex-presidente Lula não deu pistas sobre isso, mas tem muito economista que acha que a conta, por exemplo, do aumento do salário mínimo e o aumento do Auxílio Brasil permanente em R$600 seria via aumento de impostos. Isso ninguém gosta de falar em campanha. Por isso, todo mundo paga, né? Todo pra mundo deixar paga, claro de alguma maneira. Mas ninguém gosta de aumentar impostos. Sim. E aí, por isso, obviamente, nenhum político gosta de falar isso com antecedência. Sobre endividamento, que de fato ele mencionou, a chance de aumentar o acesso a crédito para as pessoas. Há uma diferença brutal. Ele usou até a palavra bastante. Nós vamos voltar a dar bastante crédito. E aí há uma diferença brutal nesse aspecto, porque o endividamento das famílias brasileiras, Mona, em 2005, quando começa a série histórica, lá no começo do governo Lula 1, estava em 16%. O que é isso? A dívida total das famílias brasileiras correspondia a 16% da renda em um ano. Agora está em 53%. A gente praticamente triplicou a nossa dívida, o total do endividamento, ou seja, há pouco espaço para isso. Sobre privatizações, como você mencionou, é interessante porque o mercado financeiro parece que entendeu um pouco esse recado nas entrelinhas do ex-presidente, ainda que não tenha sido tão explícito como citou agora aqui, que diz que ele não deu a entender que não vai, que vai rever, né? As privatizações. Exatamente, não vai rever. E o mercado parece ter entendido isso. As ações da Eletrobras já subiram quase 15% desde a privatização, ou seja, o mercado não atribui um risco, aparentemente, a isso. Chama atenção para um outro aspecto muito interessante, que ele menciona o desejo de investir na economia com dívida. Ele menciona, não tem problema ter dívida se você tem capacidade de fazer investimento e não prever custeio. Ele menciona países com grande endividamento público, como os Estados Unidos, Itália, Japão. Só que há um problema. Se a conta não fecha do governo, você não consegue tomar dívida no mercado financeiro. Ou, se conseguir, vai ser com um juro muito elevado. Para fechar essa conta de mais gastos e mais investimentos públicos, só com 2 coisas: mais dívida pública e mais impostos.
Excelente, Naka. Obrigada por traduzir tudo para a gente. A gente volta com outros trechos da entrevista e também mais repercussão já já.